Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 8 de março. Sextou e com uma baita novidade na Botafogo TV. Tá linda, linda, linda e vai ter programação de estreia especial nesse fim de semana. Quero destacar nesse vídeo também que a CBF, tá de olho em Fábio Matias, o interino do Glorioso. Que papo é esse, né? Vamos conversar também sobre a transmissão da próxima partida entre Red Bull Bragantino e Botafogo, trazer aqui o perfil do próximo técnico do Glorioso e também atualizações sobre essa acusação gravíssima que o Textor fez em relação à arbitragem brasileira. Só que antes da gente falar sobre tudo isso, tem coisa pra caramba pra gente tratar nesse vídeo. Te convido, por gentileza, a deixar seu like, sempre muito importante. O YouTube funciona assim. Você deixa o like, a plataforma entende que é um conteúdo relevante para outros botafoguenses como você e dessa forma a gente alcança mais e mais torcedores e podemos seguir crescendo. Inscreva-se aqui no Fala Fogão porque nunca é demais destacar. Esse vídeo daqui é o quarto conteúdo nessa sexta-feira. E amanhã já começamos com vídeo às 8 da manhã de sábado. Então, meu irmão, programação completa aqui, tudo sobre o Botafogo. Dito isso, vamos em frente. Vamos começar falando aqui sobre a transmissão da partida entre Botafogo e Red Bull Bragantino, lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. No primeiro confronto no estádio Newton Santos, embora a Globo detenha o direito de transmissão também para essa fase inicial da Libertadores, a emissora decidiu priorizar outras atrações na sua grade. E dessa forma, o duelo não foi transmitido. Foi transmitido na ESPN, foi transmitido no Star Plus e outros canais digitais. Mas na TV aberta, não. Dessa vez vai ser diferente. Claro, a Globo não dá ponto sem nó. Observando a audiência, o interesse das torcidas, porque não é só botafoguense que confere esse confronto, todo mundo sabe disso, a Globo vai passar na grade da TV aberta. E isso é muito positivo, porque mais e mais pessoas podem acompanhar o duelo. A gente sabe que nem todo mundo tem Star Plus, ESPN e outros canais. Essa é a grande realidade. Vai facilitar bastante, de verdade. A gente nunca pode esquecer que TV aberta ainda tem um impacto muito grande na vida de muitos torcedores, certo? Então é um ponto positivo. Agora, o que não é tão positivo assim, mudando o assunto aqui, é a CBF de olho no Fábio Matias. Pois é, o homem está fazendo um bom trabalho no Botafogo, né? Alcançou uma sequência de vitórias muito bacana, pode alcançar inclusive a 5ª vitória em 5 jogos, desde que assumiu interinamente o Glorioso. Não pensa ainda em efetivação no Botafogo, ele sabe que ele está fazendo parte de um processo, mas a CBF está avaliando e cogitando Fábio Matias para substituir Ramon Menezes na seleção brasileira. Será que o Fábio Matias vai trocar o Botafogo pela seleção brasileira de base, né, a sub-20? Ele que está nesse processo porque ele visa chegar num nível profissional, né? Ser o treinador principal de uma equipe profissional. O próprio já deixou bem claro isso nas coletivas pós-jogo que ele realizou. Então, assim, agora eu fico curioso para saber qual vai ser a decisão do profissional. O Vene Casagrande trouxe essa informação no SBT Esportes Rio, dizendo o seguinte: ele é muito bem avaliado para assumir a vaga do Ramon lá na CBF, na categoria de base. Não seria surpresa se o Rodrigo Caetano, novo diretor de seleções da CBF, tentasse a contratação dele. Não seria nenhuma surpresa. É um baita profissional. De fato, é um baita profissional, está se mostrando um cara muito competente. E por isso mesmo eu torço para que ele siga no Botafogo, à frente nesse período e mesmo depois, com a chegada do próximo treinador, que inclusive tem um perfil traçado, vale destacar. Passando aqui para um próximo tópico, né? O André Rizek, no Seleção Sport TV, ele falou a respeito disso. E ele disse o seguinte, se liga. Ele revelou, esse perfil do próximo treinador. Abre aspas para o André Rizek. Ele prometeu, disse que vai trazer um técnico com nível europeu. Não diz que já trabalhou em clube europeu, mas que tem nível de grande clube europeu. É promessa que ele fez. Se vai cumprir ou não, eu não sei, tá? Inclusive, o Rizek trouxe aqui aquilo que a gente já tinha ficado sabendo, né, anteriormente, de que o Textor, ele admitiu arrependimento
em ter liberado Lage da forma como aconteceu. Ele comentou o seguinte: conversei com ele ontem, me autorizou a tornar público que está muito arrependido de não ter segurado a onda do Bruno Lage. Ele falou o seguinte, que lamenta muito o fato de ter se desmanchado toda a cultura de jogo, a filosofia, a rotina, a mentalidade vencedora que Luiz Castro criou. Ele adorava o trabalho do Luiz Castro e se arrepende de não ter dado suporte ao Bruno Lage. Entende que Lage errou muito na comunicação e que ele deveria ter segurado a onda do treinador, coisa que ele não fez. E aí entra muito aquilo que a gente fala aqui no canal, vocês que acompanham o nosso trabalho sabem. É a questão do Textor estar aprendendo a administrar um time de futebol na prática. Ele nunca tinha feito isso. No Crystal Palace, não é ele que tomava as decisões. Então, assim, claramente o Textor está aprendendo da maneira empírica, né? Aprende, na base da tentativa e erro. Você faz, deu certo, opa, legal. Agora você pode fazer alguma coisa que vai dar muito errado. E o Textor já cometeu alguns vacilos, né? Nesse período, fazendo essa gestão da SAF Botafogo. Já tomou algumas decisões que, com mais experiência, não teria tomado. O caso do Bruno Lage entra nessa categoria. Então, já sabe, perfil do próximo treinador, só recapitulando. Prometeu, vai trazer um técnico com nível europeu. Não disse que já trabalhou em clube europeu, mas que tem nível de grande clube europeu. Tomara que de fato isso aconteça, porque se a gente tiver um técnico, digamos assim, grande, um cara que tem a figura assim, presente, sabe? Um cara que você chega assim e fala, meu irmão, esse cara aqui é um treinador foda, líder, sabe o que faz. A gente tem certeza que vai ser desenvolvido um trabalho de excelência no Botafogo, que é o que a gente precisa, porque qualidade, material humano, a gente teve uma melhora, a gente teve uma evolução. Se tiver na beira do campo um profissional com uma comissão técnica, meu irmão, foda, a gente pode ter um ano sensacional. Agora, claro, quando eu falo em ter um ano sensacional, meio que não tem como deixar de comentar essa acusação gravíssima que o Textor fez em relação à arbitragem. Porque isso, claro, está deixando o torcedor botafoguense preocupado com as consequências mais adiante. E aí, também vale trazer aqui falas do André Rizek, tá? A respeito desse caso, vocês sabem, o André Rizek tem muito acesso ao John Textor, e o próprio André Rizek aqui acabou de falar, falei com ele ontem. E, obviamente, não falaram só sobre essa questão do treinador. O André Rizek, no primeiro momento do programa Seleção Sport TV, ele comentou o seguinte, o que posso assegurar é que ele queria essa exposição para divulgar as coisas que ele entende serem estarrecedoras, bombásticas. Não foi feito do nada. Se ele vai realmente comprovar o que ele acha que tem, são outros 500. Ele queria essa exposição que teve hoje. Morderam a isca do Textor. Desde o ano passado vem informando que ele subiria o tom nesse assunto. Palavras do André Rizek. E casa com aquilo que a gente comentou aqui, né? O Textor não dá ponto sem nó. Se ele está fazendo isso, é porque ele tem algum objetivo com essa declaração. E no fim das contas, o objetivo ficou claro. O STJD, que tinha arquivado muito rapidamente as denúncias feitas pelo Botafogo, foi obrigado a abrir inquérito. Ou seja, foi um movimento de xadrez. O Textor tentou diretamente, não conseguiu. Foi indiretamente, o inquérito vai ser aberto e ele vai ter que responder e apresentar as provas. Agora é torcer para que essas provas do Textor, de fato, sejam muito contundentes e irrefutáveis. Sobre isso, inclusive, o André Rizek também comentou, dizendo que o Textor tem em mãos áudio de árbitro dizendo ter recebido propina. Vou trazer aqui mais uma vez a declaração do comentarista, do apresentador, melhor dizendo. Ainda não sabemos que ele tem a prova. O que sei é que ele tem esse áudio. Que juiz é esse? Que campeonato é esse? Que ano é esse? Como ele conseguiu? Quais circunstâncias? Não tem ideia. Ele tem o áudio. Detalhes ele vai mostrar no tribunal. Claro que ele queria chamar a atenção e quer exibir o áudio. Na cabeça dele, como o STJD não quis analisar o que ele considera provas robustas de manipulação, agora ele vai ter mais uma chance, porque o STJD o intimou a levar o material que ele tem. Foi o que eu acabei de falar, movimento de xadrez.
eu tenho certeza de que de bobo ele não tem nada. Ele é um empresário de mídia. Ele deu uma declaração na quarta que ele queria deixar escapar. Ele queria que isso se tornasse público, afirmando ter em mãos o material de um árbitro dizendo que recebeu propina. Pode não ser nada. Pode ser um juiz de várzea falando de um caso de 2006. O que temos é que o Textor foi processado criminalmente por acusar um crime de corrupção no futebol brasileiro. Agora, ele está colhendo provas para demonstrar o que ele afirmou. Se esse áudio vai dar em alguma coisa, agora vamos saber mais detalhes porque o STJD vai querer esse áudio. Em outro momento, o André Rizek deu a entender que sabe do conteúdo do áudio. Esse áudio não tem nada falando algo do tipo, roubei o Botafogo, ajudei o Botafogo. É um áudio. E aí o Eric Faria fez uma pergunta que o Rizek tentou dar uma disfarçada, mas não conseguiu muito bem, não. Você ouviu o áudio? O Eric Faria perguntou. E o Rizek, digamos que não possa entrar nesse grau de detalhe. Sei que existe um áudio de um juiz que recebeu uma propina. Existe um áudio sim. Se esse áudio é sobre a Série A, Série B, Série C, que ano que é, não faço a menor ideia. Pode ser uma bomba, mas pode não ser absolutamente nada. Ficou estranho, claro, o André Rizek falar que pode ser uma bomba, como pode não ser absolutamente nada, mas no fim das contas não muda um simples fato. O Textor vai ter que apresentar uma prova irrefutável daquilo que ele está alegando. Se não for assim, vai sofrer as consequências. E de forma muito direta, a gente acaba pensando, e para o Botafogo, como fica essa situação? Bom, para começo de conversa, o Botafogo não corre risco de ser punido pelo STJD se as provas que o Textor alega ter forem consideradas inconsistentes, tá? Se isso acontecer, o Botafogo não vai sofrer nenhuma punição diretamente pelo STJD. Eu sei, você pode estar pensando, mas o problema vai ser dentro das 4 linhas. Aí é uma outra história, mas pelo STJD, o Botafogo não vai sofrer nenhuma punição, porque a punição vai ficar direcionada para o John Textor. Inclusive, essa punição pode ser multa ou suspensão. Lembrando que o Textor, no caso de suspensão, seria reincidente, porque ele já ficou suspenso durante um período. É bom lembrar, tá? Esse também é um ponto bem importante. Enfim, Fogão, é isso que eu tinha para passar nesse vídeo. São informações bacanas, algumas preocupantes, mas no fim das contas é Botafogo. Tomara que tudo dê certo e que o Textor vença essa batalha, que ele esteja municiado das armas certas para realmente poder bater de frente e sair vencedor. Tomara, né? O que você pensa sobre tudo isso, Fogão? CBF de olho no Fábio Matias, a Globo que agora decidiu transmitir a partida, tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo. Deixe seu comentário, por gentileza, eu gosto de saber a opinião de vocês. E claro, mais uma vez destacando, amanhã eu tô de volta às 8 da manhã com mais um Radar Alvinegro. Um grande abraço, uma ótima sexta-feira e por hora é só. Fui!